organizacional e vim hoje para falar um pouquinho sobre a questão da situação dos leitos pediátricos em Campinas. Acho que a gente já fez uma discussão na executiva do Conselho, foi bem bacana, e eu procurei responder aos apontamentos que vocês me encaminharam, tá? Então eu vou começar mostrando aqui para vocês 3 gráficos, tá? Para vocês terem uma noção de como vem se comportando a questão da necessidade de internação no eixo pediátrico em Campinas, tá? Então, essa é uma série histórica que ela começa em janeiro de 2017 e ela vem até maio de 2023, até o dia 17 de maio de 2023, tá? Então, como vocês podem ver, anteriormente a gente tinha uma delimitação muito clara dos períodos da sazonalidade, né, onde a gente sabia que na época aí de outono e inverno a gente tinha um aumento do número de casos. Só que isso, né, quando a gente teve aí a pandemia em 2020, as crianças ficaram protegidas. Na primeira fase, né, da pandemia, as crianças não foram as maiores acometidas. Então a gente teve até uma queda aí, né, um número bem inferior ao que normalmente ocorria, né? As crianças não foram para a escola, então não tiveram esses contatos. E aí aqui, ó, justamente na época, né, da antiga, que a gente chamava antiga sazonalidade, que agora a gente já não consegue mais delimitar da mesma forma, a gente teve um discreto aumento, mas um número bem inferior à série histórica anterior. Chega em 2021, a gente já começa a ter um aumento, né? As crianças começam a ficar mais expostas, mas se vocês observarem, esse aumento ele ocorre, ó, de setembro, novembro, janeiro, e assim a gente vai indo, né? E a gente tem aqui um pico em maio de 2022, né? E 2023, um comportamento semelhante, né? Então, no final do ano, a gente começa a ter um aumento dos casos. E, na verdade, agora que a gente está entrando no período de sazonalidade, por incrível que pareça, nós estamos numa situação um pouco mais tranquila do que nós tivemos, por exemplo, em março e principalmente em abril de 2023, tá? Então, é uma situação completamente atípica do que a gente vinha observando em todos os outros anos, né, no município. Então, esse é um gráfico que mostra todo o eixo pediátrico, tá? Então, tanto RNs quanto as crianças mais velhas. Então, toda a necessidade e a solicitação de leitos de todo o eixo pediátrico. Aqui também, só para vocês terem uma noção desse gráfico, aqui ele aparece um pouco mais achatado, porque a gente fez um recorte. Opa, desculpa. O que eu fiz aqui? Aqui. A gente fez aqui um recorte só do período de janeiro de 2022 a abril de 2023. Então lá a gente mostrava desde 2017, onde vocês conseguiam ter uma boa noção, né, de como mudou o perfil. E aqui então, para vocês conseguirem ver de uma forma um pouco mais didática aí, né, a situação da curva, especificamente do ano passado e deste ano, tá? Então, o nosso pior momento, né, no eixo pediátrico foi aqui, né, ó, fevereiro, março, né, meados de abril começa a melhorar. E agora é um discreto aumento, mas que a gente, com os recursos que a gente tem instalado, a regulação tem conseguido dar conta e a gente tem conseguido direcionar essas crianças que têm a necessidade da internação no tempo oportuno. Mas, de fato, em março e abril a gente ficou numa situação bem complicada. Aqui, para vocês terem uma ideia, é somente o eixo neonatal, tá? Então, até agora, eu mostrei para vocês o eixo pediátrico completo, e aqui somente o eixo neonatal, para vocês terem uma noção. Também uma série histórica de janeiro de 2022 até maio de 2023, 17 de maio, e onde vocês conseguem ver aqui
fevereiro, março, né, abril, foram os momentos mais complicados que nós tivemos aí de necessidade de leitos de UTI neonatal, e onde a gente acabou tendo que tomar N medidas que eu vou explicar para vocês agora na sequência, principalmente com a DRS7 Campinas, né, a Cross São Paulo, porque a gente estava tendo, de fato, uma vinda importantíssima de crianças da região para cá. Em fevereiro, para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter 38,5% de ocupação, 38,5% de ocupação nos nossos leitos de UTI neonatal da PUC com crianças de fora de Campinas, né? Então a coisa estava, e justamente no momento em que a gente estava numa situação mais grave no município em relação à questão da maternidade. E aí nós fizemos N movimentos e isso, a gente conseguiu reverter essa situação e hoje a gente está numa certa situação de estabilidade. Outra coisa importante que de vocês saberem é que assim, o eixo neonatal, ele não fica esperando em nenhuma porta. São criadas estruturas dentro da própria leito de UTI neonatal, nos leitos de cuidado intermediário, e essas crianças são absorvidas e são cuidadas pela equipe da unidade de terapia intensiva, né? Elas não ficam em portas de pronto-socorros, porque é sempre o eixo que é priorizado. Isso que eu estou trazendo são as informações que a própria regulação me apontou, tá? E aqui, então, as respostas aos questionamentos que vocês me trouxeram. Então, a primeira, né? Quais as medidas que a Secretaria está tomando para garantir a ampliação de leitos pediátricos em Campinas, adequando às necessidades da cidade? Então, como eu expliquei na executiva, assim, a nossa prioridade é sempre a gente esgotar ao máximo toda a nossa capacidade instalada própria, né? Então, o Mário Gatti, o Ouro Verde, eles se desdobram lá internamente, né? O Fabinho lá fica doido com a parte financeira, como dar conta disso, mas eles se desdobram, né? E a gente tem conseguido ter uma ampliação importante que tem contribuído para a gente garantir assistência a essas crianças. Então, no Ouro Verde são 5 leitos de UTI pediátrica que anualmente, né, eles são abertos para atender esse momento, né? Esse ano eles abriram já no final do ano, já tiveram que ser abertos, no final do ano passado. 6 leitos de UTI pediátrica no Mário Gatti e 15 leitos de enfermaria no Mário Gatti, né? Além disso, a gente também faz busca no setor privado, mas o setor privado ele também tem um déficit desse tipo de leito e a gente não tem tido êxito para poder ampliar ainda mais. E outra questão que a gente tem feito é dialogado muito com a DRS7, né? Porque Campinas não pode ser a única referência para atendimento de toda a demanda, né? Não só da região de Campinas, como a gente estava recebendo, inclusive, de fora da região, que está sob a nossa responsabilidade. Quais as medidas que a Secretaria está tomando para garantir o atendimento adequado às crianças que necessitam de UTI pediátrica em Campinas? É importante ressaltar que assim, o atendimento ao eixo pediátrico, né, ele vai muito além da questão somente dos leitos. Então, é feito um trabalho importante na atenção primária para que, tanto de prevenção, promoção e a própria recuperação à saúde, para que essa criança não desestabilize e precise do leito. Mas em precisando, né, nós temos as ações que são articuladas entre a rede hospitalar, as UPAs e a Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso. Então, através desse trabalho conjunto, são identificados os casos de maior risco. Esses casos são priorizados para os leitos existentes. Nas portas das UPAs, né, não ficam as crianças de maior gravidade. Se a gente tiver em momentos em que a gente teve, né, limitação de leito, essas crianças são sempre priorizadas e encaminhadas para as portas dos prontos-socorros, porque dentro do hospital você tem uma maior estrutura do que nas UPAs. E a regulação de acesso, então, é quem faz toda a gestão e a coordenação desse processo. Opa! Qual é o plano de contingência da Secretaria para enfrentar o período outono e inverno, quando há maior demanda por leitos de UTI pediátrica? Então, acho que, como a gente demonstrou no gráfico, na verdade,
A gente tem tido uma alteração nesse perfil epidemiológico da circulação viral, e isso tem feito com que a Secretaria tenha que rapidamente dar respostas para esse aumento de demanda, e a gente vai se utilizando de todas aquelas estratégias que eu respondi anteriormente. Como a Secretaria está apoiando a maternidade Campinas para superar sua crise financeira e restabelecer os leitos de UTI interditados. Importante lembrar que a maternidade Campinas é um serviço privado, uma entidade filantrópica, ela tem um convênio com a Secretaria e a gente está em processo de aditamento a esse convênio dentro de todo o que é possível dentro da Secretaria, né? Ela também atende a saúde suplementar, então ela também está se reorganizando internamente para poder se readequar. Então, nesse momento, para dentro do convênio, está tendo uma redução de 5 leitos, né? E toda essa repactuação aí com todas as áreas para a gente garantir o atendimento às crianças. Quais as alternativas que a Secretaria oferece a gestantes e recém-nascidos que dependem da maternidade para receber assistência? A maternidade, ela, em momento algum, ela deixou de ser referência para gestantes e para os recém-nascidos, principalmente as gestantes a termo, né? Não há qualquer comprometimento em relação ao atendimento à gestante a termo. O problema, naquela época, foi o atendimento à gestante prematuro, e que agora, com essa redução dos leitos, isso foi, foi reorganizado internamente pela maternidade. Então, além, né, dessa informação, né, como eu já disse anteriormente, foi feita toda uma renegociação com a DRS7, com a CRO São Paulo, para que se fosse feitos novos referenciamentos, né, e não se contasse exclusivamente com o município de Campinas para dar retaguarda para uma área tão extensa como estava ocorrendo. Como a Secretaria está monitorando e fiscalizando a qualidade dos serviços prestados pela maternidade e outras instituições conveniadas ao SUS, Campinas, então nós temos, né, na Secretaria diversas instâncias, cada uma dentro da sua área de competência, que são envolvidas no processo de monitoramento. Então, por exemplo, nós temos a DEVISA, que é o Departamento de Vigilância e Saúde, que faz toda a fiscalização sanitária. Nós temos a SAPTA, que avalia a produção, avalia a pertinência em relação às habilitações. Nós temos os indicadores que estão pactuados dentro dos convênios. Então, através desses indicadores, o DGDO, junto com o Departamento de Saúde e as demais áreas, monitoram também a qualidade desse serviço prestado, assim como pelas próprias queixas dos usuários, né? Então, em que pese as queixas individuais elas serem cuidadas pela ouvidoria, né, e o DGDO acabar fazendo a interface, a gente é objeto do trabalho dos nossos técnicos fazer essa análise do todo, né, e as queixas prevalentes, muitas vezes, elas se transformam, inclusive, em indicadores dentro do convênio, né, quando a gente não consegue reverter de outras formas. Aqui, em relação às recomendações, né, que o Conselho já havia feito à Secretaria, em relação ao Palivizumab, né, é importante ressaltar que essa medicação, né, essa informação eu obtive através do Departamento de Saúde, a Mônica está aqui, ela é disponibilizada pela Secretaria de Estado, e existe um protocolo específico de utilização, né, então ela tem sido utilizada conforme esse protocolo deliberado pela própria Secretaria de Estado. E em relação à aquisição e utilização da cânula nasal de alto fluxo, né, a autarquia Marigatti trouxe, né, que eles fizeram a aquisição, têm utilizado, inclusive têm tido êxito nessa utilização, né, conforme o protocolo instituído internamente pelo serviço. Então, acho que era isso. Eu fico à disposição aí para algum esclarecimento. Obrigado, Érica. Obrigado.
Boa noite a todos e todas. Queria agradecer a Érica pela exposição clara, objetiva. Acho que foi muito legal. A gente já fez, como ela já disse, a discussão na executiva. E a gente resolveu trazer para cá, embora nós, da executiva, já soubéssemos essas informações, até porque foi um momento de muita crise, estava na imprensa, etc., e achávamos que era importante que todos os conselheiros ficassem sabendo do que ocorreu nesse período. Agora, algumas dúvidas que ficaram na exposição da Érica. A primeira delas, Érica, quantos leitos estão pactuados? Você falou que teve um aumento de 38% de internações de outros municípios. Deixa eu concluir, depois você responde, acho que é melhor se eu estiver equivocado na pergunta. Mas, de qualquer modo, o cerne da questão é quantos leitos de UTI pediátrica estão no nosso sistema pactuado para outros municípios. Tem uma pactuação, a gente pode contar disso, e essa pactuação está sendo obedecida, não está? E aqui eu queria fazer uma reflexão, que é, quando eu era secretário de saúde de Sumaré, o que eu mais ouvia aqui de Campinas é: Sumaré invade o município. Não existe isso, gente. Não existe invasão de outro município para cá. Existe pactuações de leito. E às vezes as crianças de outro município que não tem como ser socorrida aqui, é socorrida em Campinas, um pouco, às vezes, até além do que é pactuado. Mas é xenofobia, do meu ponto de vista, de achar que vir crianças ou pessoas de outro município para cá é invasão. Tem que ser pactuado, readequado, e ver como é que faz, buscar recursos, mas não tratar as pessoas como invasores. Então essa é a pergunta: quantos leitos estão pactuados aqui? Esses 5, 6 e 15 leitos, 5 leitos de UTI no Ouro Verde, 6 no Mário Gato, ou vice-versa, não me lembro, e 16, eles são só para esse período ou eles vão continuar funcionando como leito de UTI depois que passar o período sazonal? Ele vai compor o conjunto de leitos da pediatria ou eles são leitos temporários? Se forem temporários, o que faz com os profissionais que cuidam deles nesse momento? Eles são remanejados, para onde vão? Os profissionais são contratados em definitivo, são provisórios? Dá uma geralzinha sobre esses leitos, o que acontece com eles. E aí, sobre a maternidade, você disse que houve uma redução na nova contratação de 5 leitos. Esses leitos não farão falta se eles eram contratados? Imagino que eles eram necessários. Como é que eles serão, se diz, superados? Não é meu termo, não está vindo outro. Como é que eu vou suprir as necessidades que ele supria no passado? São essas questões que eu gostaria de ouvir. Eu queria, não sei, eu tinha pensado em a gente fazer um bloco, seria possível, Érica? É que como tem várias... Eu não vejo problema, assim, só desde que seja no mesmo tempo correspondente. O Roberto usou 3 minutos, até um pouquinho menos que 3. Não, por favor, então vai lá. Depois a gente vê quem mais... Não, o que eu falei em relação aos 38,5% é que chegou um dado momento da história que nós chegamos a ter 38,5% de ocupação dos nossos leitos por crianças não munícipes de Campinas. Nos leitos de UTI neonatal da PUC Campinas. Aí, o que é que acontece? Não há uma pactuação regional vinculada a número de leitos. A pactuação regional ela é vinculada a perfil de atendimento. Então, tem algumas situações que Campinas é a referência. Por exemplo, cirurgia cardíaca neonatal. Inclusive, a próprio Estado é quem regula esses leitos, né? Então, são algumas situações clínicas em que nós somos referência, e aí não tem um número exato. Mas, em média, a gente tinha uma série histórica em torno de 15%, 20% de ocupação desses leitos. E a gente conseguia manter sobre um certo equilíbrio. Agora, quando a gente dobra dessa forma, de fato, comprometeu demais, né, a nossa organização interna, tá? Para suprir esses 4 leitos, nós estamos em negociação com o Estado e a PUC, tá? Com a proposta da PUC ampliar, na verdade, 8 leitos. E desses 8 leitos, 2 leitos ficarem exclusivos para o atendimento da cirurgia cardíaca neonatal, que hoje o município de Campinas ele é uma referência não só para o município e a região, mas para boa parte do Estado, porque a PUC é uma das poucas entidades, instituições que faz esse tipo de procedimento, e os outros 6 leitos ficariam sobre a gestão municipal,
E a grande pactuação, que é o que a gente pleiteia muito, é que a CROSS São Paulo solicite os leitos à nossa regulação municipal. Ela não passe por cima da nossa regulação municipal, justamente para que a gente possa, inclusive, contribuir com a vinda das crianças que, de fato, têm o perfil pactuado, e não simplesmente livre demanda por vaga zero. Em relação aos leitos da autarquia, eles são convertidos, né, eles são estruturados para o atendimento quando a gente tem esse aumento de demanda, né, porque chega um dado momento, né, do ano que a gente tem uma redução muito expressiva. Então, seria até mesmo um desperdício de recursos você manter esses leitos abertos. Agora, a forma de contratação e como é feita a organização desses profissionais, eu vou pedir para o Fabinho explicar. Boa noite novamente. Quanto à forma de contratação, são duas formas diferentes. No caso do Ouro Verde, é aditado o contrato, então o contrato vigente ele é um contrato para 10 leitos, é aditado para fazer esses 5 leitos extras do período de sazonalidade, e depois isso tira do contrato e o contrato roda normalmente. A sazonalidade já é prevista no contrato desde a origem, então já está previsto na hora da licitação que vai haver um período de sazonalidade. Neste exercício, esse período ele vai precisar ser maior, então vai precisar de um pouco de recurso para cobrir este período extra. No caso do Mário Gatti, é um remanejamento de pessoal mesmo. Então, uma área do hospital ela trabalha reduzida para fazer essa UTI. Na hora que a demanda recua novamente, volta ao normal. Não há contratação de emergência. Não há, para o Mário Gatti não há essa contratação, exceto de insumos. Obrigado. Agora está inscrito a Deca, eu e depois a Núbia. Então vamos lá, Deca, são até 3 minutos. Érica, tem como tentar anotar as questões para responder junto, que eu acho que a gente ganha melhor. Não tenha sido o problema aqui, acho que foi muito oportuno. Deca. Que você comentou aí que na atenção básica, né, está se tentando resolver para que evite, né, a situação da criança ir até a UPA e da UPA ao hospital, né? Mas o pai ou a mãe procura o pediatra no centro de saúde e não tem. O médico também não tem. O médico se aposentou, não é feita a reposição. Está de licença, não tem reposição. Então, nós estamos sentindo muito isso, principalmente em toda a periferia de Campinas. A necessidade de contratação de médicos. Quero saber se tem alguma previsão, principalmente nessa situação, que hoje nós estamos com graves casos, né, das crianças que têm aí, por conta do clima, sofrendo essa questão da respiratória. Obrigada. Bom, eu acho que talvez uma das questões, acho que essa questão da pactuação, Érica, com o Estado, eu queria reforçar uma questão que a gente já conversou na executiva, que essa questão tenha um acompanhamento maior do controle social, que a gente pudesse acompanhar, porque não é só nessa questão, acho que a Mônica lembra, a gente já conversou outros assuntos sobre esse problema, de fato, do impacto, e aí, Roberto, não é xenofobia, mas o fato é que a gente precisa, se não tiver, a gente já discute, vamos lembrar, acho que vamos fazer a discussão tentando puxar todos os fios. Se a gente discute que o governo federal, não só agora, há mais tempo, mas antes da deposição da presidenta, o recurso federal vem sendo reduzido, isso é fato. Então, reduz por recurso federal, não estabelece nenhuma contrapartida. Meu ponto de vista, isso é um problema. Não estou dizendo com isso, barra as crianças de fora. Agora, tem que, e nesse ponto, me parece correto, mas eu acho que teria mais legitimidade se essa questão tivesse mais associada ao controle social, do que parecer aqui sendo, vamos falar no popular, briga de governo. Governo de Campinas com o governo de, sei lá, Sumaré, etc. Isso é uma. Então, penso que poderia ajudar. E acho que é correto, sim, fazer essa discussão, porque
Não é só a questão do recurso orçamentário, dizer que é só, mas é a questão de estrutura mesmo, né? A outra questão é sobre a maternidade. E aqui, não foi uma reunião do Salão Vermelho, foi uma reunião remota, que a gente aprovou o último, nem me lembro se era prorrogação, nem que o Conselho Fiscal deve... Mas nós aprovamos aqui, a partir de uma realidade que passou 2 meses, foi que nem aquela música da Maísa, né? O meu mundo caiu. Porque a gente viu, a gente aprovou aqui em dezembro, metade de dezembro, porque não faz no Natal, aprovamos aquela prorrogação e quando vimos aquilo que aconteceu com a maternidade. Então, 2 questões, eu acho. Que esse aditamento agora venha um pouco mais da discussão dele para nós, antes de chegar numa reunião aqui, já com uma apresentação pronta, que a gente tenha, para a gente ter mais segurança. Porque, concretamente, eu acho que não fui só eu, muita gente aqui perguntou isso, mas peraí, a gente estava lá em dezembro, aprovamos, e aí veio tudo aquilo que aconteceu, que a gente não precisa, acho que, recuperar todos os fatos. Então, e a última questão, sobre a maternidade ainda. Nós tínhamos esse convênio, e em determinado momento acontece uma interdição. E uma interdição, segundo consta, justamente pela ausência de equipe. Como é que foi esse procedimento? Basicamente, assim, em termos reais, concretos e cruéis, para chegar ao ponto da gente ter no papel um convênio com tantos leitos, e em determinado momento apareceu uma notícia, que eu acho que todo mundo viu, não fomos só nós do Conselho, né, de que tinha acontecido aquela situação toda. Então, acho que era importante a gente tentar ter essa explicação, para que, já que está tendo um próximo, que a gente não passe por isso de novo. É isso. E agora é a Núbia, e depois a Carminha. Boa noite, quero saudar primeiro a mesa, né? E também as meninas da ocupação, né? Que foi uma luta trazer elas. Me sinto muito representada pelas essas lutas, né? Eu acho muito necessário a gente também trazer uma pauta, né? Que não foi esclarecida, né? Desde o ano passado eu trouxe uma pauta que não foi vista, que teve um pediatra que se aposentou e que agora, nossas crianças, nossos babies, né? Ele tem que passar com o clínico, né? Só que o clínico, ele estuda pessoas adultas, né? Não estuda a criança, né? Então eu acho assim, igual eles colocaram pra gente que agora o clínico vai atender as crianças. Igual já teve uma situação que num bairro que só tinha uma médica para atender uma população inteira, né? O que aconteceu? Ficou sem atendimento os usuários, que só atendia a questão da família, né? Tanto os recém-nascidos, né? E também a outra questão é que assim, a contratação, porque às vezes, né, a gente percebe que é só os residentes, né? Para também cuidar de crianças que tem a questão que é pessoas PCDs, né? Que é uma questão assim que a gente vê também, né, nos livros de cuidador de coisas também, várias outras pautas, né? Só que o cuidado dessas crianças é agora, igual eu vi, né, que antes era para ter 4 pediatras na rede, né, nas UBSs, né? Não tem. Não querem mais contratar. E no hospital, a gente vê também a questão, né, tanto do Mário Gatti, do Ouro Verde, a lotação. Ou seja, que aquele serviço fica acumulado, né, e que não tem muitas outras estruturas, né? Ou seja, que também não tem mais funcionalismo público para cuidar ali, né? Então é muito complicado, né, isso, né? Eu acho que também, quando a gente vai trabalhar a questão da criança, né, ver essas pautas também, que é a falta da primeira básica, né, como a conselheira falou aqui também, na periferia, porque na periferia sofre esse corte também, né. Muito obrigado desde já. Obrigado, Núbia.
Tá a Carminha e o último é o Xavier. Na verdade, não é uma pergunta, mas é quase que uma explicação de como poderia estar funcionando essa coisa da regionalização, né? Campinas, São Paulo tem 63 regiões de saúde e cada uma dessas regiões tem uma comissão intergestores regional. Eu posso estar muito enganada, mas eu acho que eu fui a última secretária que participou dessas reuniões de comissão intergestores na DRS 7. Espero estar enganada, mas até o ano passado, nenhum secretário de Campinas participava desta reunião mensal que chamou-se colegiado e agora é comissão intergestores. Por que eu estou falando isso? Que é nesse espaço que deveria estar sendo pactuado, né? Que deveria estar se, inclusive, definindo mesmo quantas vagas, né? Não só de acordo com havia, né, alguns anos atrás, a tal da PPI, que aí faltou recurso para... Então, é só no sentido assim, se a regionalização estivesse funcionando, inclusive na conferência e na conferência macro-regional, uma das propostas, que eu não sei se foi aprovada, porque eu não participei, era fazer um conselho com participação da população na região, né? Então, seria um conselho, no caso da nossa região, que participasse a população, né? Não só gestores e trabalhadores, porque não tem como, né? Eu concordo totalmente com o Roberto, não tem como botar porteira, né, impedindo das crianças chegarem, não criança, adulto, enfim. Mas isso precisava ser muito mais discutido entre gestores, trabalhadores e população, o que quer dizer essa regionalização. E, mais uma vez, para fechar, quem não assume, inclusive, a coordenação desse processo é a Secretaria do Estado. A Secretaria do Estado larga, né? Nunca, na época que eu era secretária, que começou a regionalização, nunca assumiu efetivamente, né? A Secretaria do Estado tinha que ajudar a fazer essa coordenação da região, porque existem municípios muito pequenos que não teriam mesmo condição de ter UTI pediátrico, não teria condição. Então, isso precisa ser pactuado entre gestores, mas com participação da população e de uma forma que tem que ter recurso. Eu entendo e sei como é isso, que não dá para sair só do recurso do município para atender a região. O Estado precisa colocar recurso nisso e isso precisa ser tratado de outra forma, né? Precisa ser tratado entre secretários e secretárias da região para pactuar efetivamente como vai se dar na região. Só uma lembrança aí de como poderia estar sendo. Obrigado, Carminha. Agora o Xavier, né? A gente devolve depois para a Érica. Xavier. Boa noite a todos. Eu sou conselheiro lá do CS de Jardim Lisa e Colinas. Na verdade, a senhora falou um pouco da questão do neonatal e neonatal é tanto para as crianças pequenas quanto a criança que está no útero ainda que está para nascer, é isso? Eu queria depois só? E as que estão na barriga? Mas eu quero fazer essa provocação. Por exemplo, lá no Jardim Lisa, é verdade que na penúltima reunião que nós fizemos no Distrito Noroeste, responderam para mim, meio vagamente, meio água com açúcar. Inclusive tinha uma técnica que respondeu para nós, lá para os conselheiros, mas essa resposta dela foi muito vaga e não me contemplou. Por exemplo, no Lisa, eu entrevistei 4 mulheres grávidas, é para todos aqui, e que não tinham sido contempladas com o exame da ultrassom pelo município. Elas, mas você fez 4 exames? Sim, fiz. Mas por onde? Eu peguei até foi estranho, eu peguei o encaminhamento do GO, que está em falta, é quase que extinto no Noroeste. Mas eu tive que fazer particular, porque ela disse, olha, se você quiser fazer é melhor, porque vai demorar muito. Então, está havendo uma estimulação para poder fazer particular. E a outra, uma paciente que está morando no Lisa, ela fez 5 ultrassons, mas todas particulares. Você vai poder por quê? Olha, porque não aconteceu.
Uma senhora que já teve filho, que está com 4 meses, assim, mas você fez todas particulares. Então é o seguinte, eu queria que alguém me respondesse, inclusive os técnicos da prefeitura, a dona Mônica está aqui, por que está existindo essa coisa de empurrar com a barriga? Porque não tá, é muito demorado? Então tá havendo a estimulação do profissional, ou não, ou também estimulado pela pergunta da paciente que não vai ter exame de ultrassom pelo município, e ela é trazida. É o cúmulo, mas é preciso fazer essa denúncia para nós. Ok? Obrigado. Obrigado, Xavier. Érica, eu acho que a Érica e o Fabinho vêm como se organizam para responder. Bom, vamos lá. O conselho e a interface em relação às pactuações regionais, acho que o meu departamento está à disposição, Mariante. A gente, através do DGDO, que a gente faz essa interface na comissão intergestores regional. Então, a representante é a Ercília, junto com a Ana, né? E eu também participo de muitas reuniões, fazendo essa discussão. Muitas vezes nós temos a participação de outros departamentos, enfim, depende da pauta. E assim, na verdade, especificamente esse assunto, olha que eu tenho muitas críticas às nossas relações com a DRS, tá? Mas especificamente esse assunto, nós fizemos uma pactuação regional muito interessante a respeito do referenciamento e dos papéis em que Campinas deveria ter dentro desse processo do eixo neonatal. E muito por isso, inclusive, que a gente em nenhum momento nunca pensou em fechar um número de leitos. Porque a gente tem uma questão da complexidade que, independente do número, a gente precisa garantir o acesso, independente de onde essa pessoa more, né? Então, a gente tem muita ciência dessa nossa responsabilidade, né? A nossa maior briga é que, muitas vezes, a CRO São Paulo não respeita as nossas pactuações regionais, né? Então, o que a gente faz de discussão com a DRS, porque é ela quem representa a Secretaria de Estado na região, é em relação a isso, né? Porque se a CROSS fizesse a interface com a nossa regulação municipal, ela ia saber qual criança de fato é perfil e que a gente vai ter que receber tendo vaga ou não tendo. Assim como a gente acaba tendo que acolher os nossos casos tendo vaga ou não tendo, né? Então, agora o que a gente não pode é ser bombardeado sem essa pactuação. E aí verem crianças que não era o perfil pactuado para vir para cá, não era das cidades pactuadas para virem para cá, né? Então, só para trazer que, assim, especificamente esse eixo, a gente tem uma pactuação regional forte, né? A Mônica Saco também já participou de N discussões sobre isso lá atrás. E recente também, né? Porque esse assunto sempre volta. Então, essa é uma questão, e a gente fica à disposição, Mariante, o que a gente puder contribuir nessas discussões, nós estamos, pelo menos de dentro do nosso departamento, à disposição, né? E eu concordo com a Carminha, acho que é uma reivindicação para ser levada, né, para que a região tenha aí um fórum com a representação do controle social. Em relação ao aditivo da maternidade, na verdade, esse evento que ocorreu lá não foi um evento planejado, não era algo que a gente esperava, foi um surto, né? Acho que a vigilância já se manifestou no dia da executiva, mas está aqui, também pode falar hoje, caso você julgue pertinente. Não era algo que a gente esperava que fosse acontecer, que a gente, né? Muito pelo contrário. Em relação às equipes, eles já vinham sendo sinalizados da importância dessa recomposição. E aí, quando chega na questão do surto, que a gente tem uma situação muito grave, acaba tendo a necessidade dessa interdição, né? Então, acho que é importante, assim, em nenhum momento foi um objetivo da gestão trazer um engodo. A gente também foi surpreendido, a gente não esperava e não gostaria que isso tivesse acontecido em hipótese alguma. Quanto ao envio ao conselho, assim, nós, desde a gestão anterior, nós pactuamos que nós não remeteríamos mais a vocês
o plano de trabalho na versão final. Porque quando esse plano de trabalho está na versão final, ele já está num prazo muito exíguo para a formalização do ajuste. E aí a gente já não tem mais muito o que contribuir nem o que mexer. Em função disso, a gente tem encaminhado ao Conselho já a primeira versão do plano de trabalho de todos os nossos conveniados, para que vocês também possam contribuir com adequações e propostas que vocês julguem pertinentes, né? Nós temos aí um número importante, inclusive, de convênios que acabaram ficando sem a gente conseguir fazer a discussão. Eu também fico à disposição para a gente sentar e mostrar para você a composição desse documento e como a gente sistematizar para que vocês possam, e a gente entende que precisa sim, né, estar participando disso e com a maior brevidade possível. Né? Então, nós não mandamos mais a última versão, Mariante, e justamente a gente já pede a pauta e já pede para vocês se apropriarem da documentação já na primeira versão que a entidade nos encaminha, tá? Porque dali a gente elabora a diretriz técnica para mandar para eles fazerem as adequações e aí começam as negociações, tá? Sobre as questões relacionadas à RH da atenção primária, todas essas questões tão importantes que vocês trouxeram, acho que a Mônica precisa se manifestar, eu não consigo alcançar, tá bom? Obrigada. Consegue sim, Gente, então, eu queria começar falando que o modelo de atenção hoje instituído no município de Campinas e o Ministério, graças a Deus, agora reforçando este modelo, é de estratégia de saúde da família, onde o médico, ele é médico generalista, ele atende desde a criança até o idoso. Isso não quer dizer que a população não vai ter acesso ao pediatra, ao ginecologista, a quem outro profissional que necessite. Isso é só a conformação para que, de fato, a gente consiga ter um médico olhando para aquele território, para suas famílias, suas necessidades de saúde. Então, cada vez mais, não vamos ter, em todas as ações, o atendimento único e exclusivo de criança com pediatra. Isso não quer dizer que na necessidade eles não vão ser atendidos por pediatra. Agora, o médico que está lá, ele tem competência para acompanhar a criança, a mãe, o vô, o pai. Então, isso tem que ficar claro. Inclusive, nós estamos ouvindo falar do Mais Médico brasileiro que está voltando, é esse papel que ele vai fazer nos municípios. Não vai fazer outro papel. É o papel que a gente já vem instituindo e tentando. Agora, precisa de resposta, precisa ter capacitação, se necessário, precisa ter retaguarda. Isso tudo a gente não discorda, tanto é que a gente olha para isso. A gente continua chamando pediatra, continua chamando GO. Nós não vamos terminar. Mas a política de saúde da atenção primária hoje, inclusive embasada pelo Ministério da Saúde, com a graça de Deus, é que o médico que vai atender a população de uma forma geral, dentro das suas necessidades, que são saúde, promoção e prevenção, é um médico generalista e equipe. E, inclusive, a gente traz para os territórios outros profissionais que não tinham antes. Então, agora, tem nutricionista, tem psicólogo, tem outros, porque para a gente poder compor de uma forma integrada esse atendimento. Então, isso a gente vem discutindo, não é de agora, já faz mais de 10 anos, desde a época do Paideia, a gente vem instituindo isso. Não, sim, eu estou falando a discussão. Eu estou falando da discussão. A discussão do Paideia trazia, assim, a Carminha não me deixa mentir, a estratégia de saúde da família. Naquela época, a gente não tinha profissionais formados para atender essa
atenção mais generalizada da população, então a gente, como mantém hoje, a gente mantinha o pediatra e o GO como referência. E a gente continua fazendo isso. Então, isso é uma proposta, inclusive, do Ministério da Saúde, que a gente cada vez mais acredita. O que a gente tem feito? A gente tem, inclusive, feito um trabalho enorme de residência médica e multiprofissional, para que a gente cada vez mais forme este profissional. Esse profissional que não seja um olhar exclusivo para uma determinada ou faixa etária ou doença, que a gente consiga ter isso. E isso dá um resultado muito melhor para o atendimento. A gente pode assustar, mas ele consegue ver o todo, ele consegue ver a família, ele consegue saber da criança quem é a mãe, como é que lida. Então, a gente pode achar, meu Deus, porque a gente está pensando só na doença, mas a gente não está pensando só na doença, a gente está pensando no acompanhamento e na promoção e prevenção de saúde. Então, isso eu já venho falando, não é novidade, Ney já sabe, eu falo isso há mais de 10 anos, né? Eu venho reforçando isso. E, neste momento, graças a Deus, acho que nós vamos ter um pouquinho mais de arcabouço para que a gente, de fato, implemente a estratégia. Então, isso é uma coisa. Contra a deliberação do Conselho Voto a dizer que a gente... Vou pedir só um pouquinho, Mônica. Vou pedir que a gente ouça a fala da Mônica, tá? Para poder continuar aqui. Já houve um momento de debate. Normalmente, aqui no nosso procedimento, é abrir para as questões, depois ter uma resposta, e se tiver alguma questão de encaminhamento, a gente faz a deliberação. É isso. É assim, que eu saiba, não sei quantos anos. Se não estiver enganado, pode me corrigir. Então, Mônica, por favor. E eu sempre falei isso, a gente está muito aberto a discutir, e pode ter problema específico no território, e a gente vai estar sempre aberto a discutir. Então, isso é uma coisa que a gente já vem fazendo, volto a dizer, não é agora, não é ontem, há mais de uma década, no sentido de cada vez mais estruturando a atenção primária, de uma forma mais resolutiva, mais integral e mais linear, que eu consigo olhar a necessidade da família como um todo. Em relação aos exames de ultrassonografia, que o senhor pediu, o protocolo, existe um protocolo, a gente não faz ultrassom sem um protocolo. E o protocolo instituído no município hoje é de um ultrassom na gestação. Mas a médica não fez... Não, deixa eu só acabar. Daí. É um ultrassom. O que eu estou falando? Porque a gente tem que ver se está tudo correndo dentro dos conformes e tem um acompanhamento clínico, e, se necessário, vão ser executados outros ultrassons. Se o médico tiver alguma dúvida em relação ao tamanho, alguma dúvida, a gente vai poder fazer outro ultrassom. Então, quando o senhor fala de 4, 5, a não ser que seja grave, porque não existe protocolo, isso eu posso garantir, que indique de 4 a 5 ultrassons numa gestação. A não ser que seja um caso de maior gravidade, eu não estou querendo discutir o caso. Mas a gente segue o protocolo, tá? E a gente vem cada vez mais, isso eu estou olhando bastante para a Érica e para a Daiane, a gente, de fato, vem discutindo, quando a gente apresenta, por exemplo, o RDQA, que a gente está com algumas dificuldades assistenciais, a gente não nega isso. Falaram da sífilis, a gente sabe disso. E a gente vem cada vez mais costurando entre os departamentos para que a gente consiga melhorar esses indicadores, melhorar a saúde da população, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu preciso da internação, do serviço de secundário e terciário para a gente conseguir, preciso que a vigilância nos ajude com os indicadores, com as ações de promoção e prevenção, enfim. A gente cada vez mais está tentando realizar esses ajustes para que a gente possa, de fato, melhorar as condições de saúde da população. Temos desafios, temos problemas, não estou falando que está tudo maravilhoso, mas a gente está, de uma forma mais integrada, tentando costurar e resolver o problema. Então, a gente teve problema com a vacinação, a gente vem passando por diversas dificuldades e agora a gente, de fato, vai monitorar, vai focar e vai poder trazer aqui os resultados positivos desse movimento, tá?
E aí, só aproveitando, acabando minha fala, Mariane, se vocês quiserem, a gente pode pautar a estratégia de saúde da família, a gente mostra, a gente explica, mostra quem são os profissionais envolvidos. A gente se propõe a trazer aqui para clarificar, se for o caso, né? E eu estou à disposição disso também. A Carminha pediu só para fazer aqui uma elucidação. Carminha, rapidinho. É só em que a gente pode concordar ou discordar de ter pediatra, ginecologista, mas quando a Mônica fala generalista, eu acho que isso confunde. Médico de família é uma especialidade, tá? Inclusive tem a residência em saúde da família em vários lugares no Brasil inteiro. Então, de novo, podemos concordar, gostar ou não gostar, mas o médico de família, ele é um médico com uma residência, com uma especialidade para tratar da criança ao idoso. Tá? Então, não é um clínico geral. Só para, acho que precisa ficar isso claro, porque senão dá uma confundida na cabeça da gente. O Paideia, a gente trabalhava com o generalista, porque ainda não tinha médicos de família suficiente, e pediatra, ginecologista, etc. E tal. O Ministério da Saúde está reforçando essa figura do médico de família. É uma especialidade, ele não é um clínico geral. Ele faz uma residência para tratar do bebezinho ao idoso. Acho importante só fazer esse esclarecimento, porque quando a gente fala generalista, parece que é o clínico geral que trata de tudo, tá? Então, isso realmente o Ministério está reforçando essa ideia. E o Mais Médicos, voltando Mais Médicos, ele pretende contratar médicos de família. E aqueles que não forem médicos de família vão ser formados para serem médicos de família. Tá? Então, acho que é importante isso. Não, obrigada. Desculpa aí. Obrigado. Bom, queria colocar o seguinte, para esse ponto, como aliás o próximo, a gente não trouxe, inclusive, nenhuma proposta de deliberação. O que fica, eu queria só, antes de passar para o próximo, a gente aproveitar o nosso tempo, que é uma questão que também nós tivemos na discussão na executiva e entendemos que era muito importante que fosse trazido aqui, mesmo que não tivesse uma questão de deliberar, mas antes de passar para o ponto seguinte, duas coisas. Eu penso que nós precisamos manter esse acompanhamento na executiva e quanto às questões foram levantadas, tanto a discussão mesmo da estratégia, como a própria questão